Você, empresário, que está com o seu negócio em crescimento, já está enfrentando problemas trabalhistas, reclamações de consumidor ou rescisões contratuais? Neste vídeo, eu trarei informações para você evitar ou reduzir este tipo de problema. Quando é que você contrata um advogado? E a resposta é sempre: recebi uma intimação, recebi uma citação, estou com um problema com o contrato que eu assinei e não deu certo. Mas a atuação do advogado não é só importante quando você já tem um problema instaurado, quando você já tem um processo judicial em andamento, quando você recebe uma citação, quando o contrato que você assinou já deu errado. A atuação do advogado é importante antes de tomar essas decisões. Antes de você assinar um contrato, você precisa de um aconselhamento jurídico. E é esse aconselhamento que evita que este contrato lá na frente te traga problema. Outra forma de entender a importância do advogado é quando você está com um grande volume de reclamatória trabalhista e você apenas contrata ele para lidar com aquelas ações. Só que, na verdade, a atuação dele para prevenir outras demandas é mais importante do que a própria atuação nas ações judiciais. Porque se você adequar o seu RH ou o seu departamento de gestão de pessoas, você pode evitar que essas demandas cheguem até a sua empresa. Se você tem boas práticas trabalhistas, as suas demandas trabalhistas elas serão reduzidas. E à medida que o seu negócio vai crescendo, ele vai precisando de profissionais especialistas. Se você tem um problema contábil, você precisa de um contador. Se você tem um problema jurídico, você precisa de um advogado. O empresário ele tem que entender que à medida que a sua empresa vai crescendo, ele vai precisando se profissionalizar. Ele vai ter que entender que aquele negócio não é pequenininho, ele vai ter que entender que ele precisa delegar para bons profissionais. À medida que a empresa vai crescendo, suas necessidades vão modificando. Uma vez eu atendi um empresário que me reclamou muito que estava tendo que lidar com muitas demandas trabalhistas. E ele estava reclamando que ele nunca teve que fazer isso, que ele não estava preparado. E então eu tentei explicar para ele que à medida que ele vai crescendo, os problemas vão aumentando. Você tem uma loja de uma porta com 2 funcionários. Está tudo sob controle. Quando você começa a ter 4, 5, 6 lojas, você passa a ter 40 funcionários, é claro que um ou outro vai ficar insatisfeito. Isso é normal do negócio. Por exemplo, se você vende um produto, se você vende 10 produtos por mês, é claro que quando você passar a vender 50, 100, 1000 produtos, é óbvio que um ou outro vai dar defeito, então você vai ter demanda de consumidor. Então, é inerente do crescimento. Quanto mais você está exposto, mais pode acontecer. A atuação do advogado nestes casos, para acompanhar esse crescimento, é importante. Por quê? Porque você evita maiores danos, você consegue reduzir isso. Você tiver o RH bem estruturado, com boas práticas trabalhistas, você vai reduzir aquele índice que pode ser natural a quase zero. Você pode prevenir. Se você mantém todos os seus empregados obedecendo toda a legislação trabalhista como deve ser, é óbvio que mesmo se houver reclamatória trabalhista, o prejuízo que ela pode te trazer é menor, porque você está de acordo com a legislação. Mas falar que você vai ficar sem uma reclamatória trabalhista, não tem como, porque um ou outro empregado vai se sentir preterido uma hora ou outra. Isso é normal, isso é muito normal. Por que o empresário ele não dá valor a uma assessoria jurídica? Porque ele não está vivendo um problema. Ele não enxerga que ele pode vir a ter um problema, um prejuízo. Ele não enxerga que para tomada de decisões ele precisa de aconselhamento. Porque ele tomou as decisões. E geralmente a gente vê esse perfil no empresário que deu certo. O empresário que vem conseguindo aumentar sua produção, aumentar sua empresa, aumentar seu negócio, mas ele não enxerga que ele pode ter um problema. Porque ele se acha autossuficiente para tomar as decisões sem um aconselhamento. E assim, às vezes,
essa falta de consciência da necessidade de um aconselhamento jurídico com expertise específica para o negócio pode levar a empresa a ter graves consequências. Por exemplo, assinatura de contratos com cláusulas que podem ser desfavoráveis para o seu negócio. E às vezes, muitas vezes, ele não vê aquele problema quando está assinando. Mas lá na frente, se tiver algum desentendimento ou alguma coisa que saiu fora do contrato, ou até inadimplência que pode acontecer sem vontade dele, aí ele percebe que o contrato que ele assinou, ele tem cláusulas ali que pode prejudicá-lo muito. Então, a assessoria jurídica, ela não é vista como necessidade para o empresário, porque ele pensa que o aconselhamento não é necessário porque ele é bastante. Ele sabe e ele toma as decisões. Já que o negócio está crescendo, já que o negócio está indo, fluindo, então ele entende isso. E ele acha que a assessoria jurídica é um desperdício de dinheiro. Ele só vai entender que é um investimento quando isso reverter em números. Quando a gente atua, por exemplo, eu gosto muito de pegar uma assessoria jurídica de uma empresa. Quando eu chego a ser procurada, já é para fazer defesa trabalhista, já tem um volume de ações já instauradas, que é quando ele vê que tem necessidade. E eu gosto de atuar com essas assessorias, a do contencioso, que é as ações judiciais, eu gosto de atuar junto com um aconselhamento jurídico. O que eu faço? Pego aquelas ações já propostas, que a empresa já está respondendo, eu identifico as más práticas que tenham ocasionado aquelas ações trabalhistas e eu tento modificar as práticas internas da empresa para evitar futuras. Então, se eu entro numa empresa fazendo defesa do contencioso, defesa de ações trabalhistas, faço um estudo e pretendo, depois disso, atuar junto lá ao RH, junto à contabilidade, para fazer essas adequações necessárias para evitar futuras demandas. Esse exemplo que eu dei, tenho vivido isso há 20 anos de advocacia. É uma prática que eu tenho experimentado ao longo desses anos e eu tenho visto que é um sucesso quase que total. Se você tem o problema, se você identifica a origem e se você combate lá na origem, naturalmente vai haver sucesso. Se você tem alguma dúvida sobre a repercussão dos benefícios de uma assessoria jurídica preventiva, deixe aqui nos comentários.